Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Juízes, capítulo 11, Antigo Testamento. Juízes, capítulo 11. Hoje nós vamos tratar da história de Jefté. Começamos domingo passado, começamos esse ano, numa trajetória onde nós vamos estar pregando em personagens bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre Jefté. E, claro, nós vamos aprender com a história de Jefté a perseverança, vamos aprender com a história de Jefté a confiança em Deus. E vamos aprender com Jefté a não ser precipitados em fazer votos a Deus. Porque, na realidade, ele foi um pouco precipitado aqui no texto. E, falando em precipitação, nós temos mania de prometer coisas a Deus ou de fazer votos a Deus e, às vezes, não cumprir. Geralmente, passagem de final de ano, as pessoas sempre fazem isso. Eu quero ser alguém melhor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ser um homem ou uma mulher de mais oração. Enfim, a gente faz esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ver o que nós estamos prometendo a Deus. E isso é importante, para que a gente não seja precipitado. Todos nós, claro, de uma forma geral, nós somos convocados a uma luta. Nós somos chamados a uma luta. Claro que somos soldados, mas o nosso general é Cristo. Mas nós somos chamados a essa luta. Nós somos chamados especialmente a uma luta espiritual grande, onde a gente vai lutar contra as artimanhas de Satanás, não por nós, mas vestindo toda a proteção de Deus. Nós somos chamados a lutar contra o mal. Nós somos chamados para essa luta, vamos dizer, negando a nós mesmos, buscando santidade. Nós somos chamados a todas essas lutas. Nós somos chamados a amar a Deus e ao próximo. Claro, é o segundo e grande mandamento. Nós somos chamados a perdoar. E nós somos chamados a pregar o Evangelho. Então nós somos chamados a essas lutas. Tudo isso é uma convocação, a uma batalha. E nós somos chamados a tudo isso. Então nesses dois capítulos aqui, aliás, são dois capítulos que nós vamos tratar, no livro de Juízes, capítulo 11 e capítulo 12. Nesses dois capítulos, na história de Jefté, tem lições maravilhosas. Tem lições para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Então vamos focar, vamos ficar bem atentos, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco, através da sua palavra. E também existe um paralelo, entre Jefté e Jesus, no contexto do que ele fez. Então, capítulo 11 diz assim, vamos ler até o versículo 11, do versículo 1 ao 11, depois a gente continua. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: não herdarás coisa alguma na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a ele e o seguia. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Eles disseram: vem e ser o nosso comandante, para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: acaso não me odiastes e não me expulsares da casa do meu pai? Por que me procurais, agora que estáis em dificuldade? Os anciãos de Gileade lhes responderam: nós te procuramos agora para que venhas conosco, combata os amonitas e seja chefe de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté
disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciãos de Gileade responderam a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos o que dissestes. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo se fez chefe de comandante. E o povo fez chefe de comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Vamos orar. Deus meu, Pai amado, bendito e eterno Senhor, em nome do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós nos colocamos agora nesse instante de leitura da tua palavra, na sua presença, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos mostre, ó Deus, a sua verdade, para que o Senhor derrame no mais profundo do nosso ser, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ajuda-nos, Senhor, a focar nas suas verdades, e me usa, Pai, como canal para que a tua igreja possa ser edificada. Atua, Senhor, com teu Espírito Santo em mim, pois é no nome de Jesus eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Jefté foi um líder rejeitado. Foi alguém em que os irmãos não quiseram ele. Mas mesmo assim, ele chegou a ser juiz. Ele chegou a ser juiz em Israel. E isso nos ensina muitas coisas. Isso vai abrir um leque de lições para nós. Deus usa pessoas improváveis, pessoas que a gente nem imagina, para que ele possa cumprir os seus objetivos. E a gente vê isso através de toda a história. Rejeitado, filho de uma prostituta, ele usou para cumprir os seus propósitos. Ninguém queria Jefté, os irmãos não quiseram. Toda a tribo mandou que ele fosse embora. Mas Deus é o único que pode transformar situações difíceis em libertação. E foi isso que Deus fez. E isso nos mostra que nós devemos levar a sério os nossos compromissos para com Ele. Nos mostra que nós precisamos estar sempre em sintonia com Deus. Deus, ele não subestima aqueles que parecem não ter, vamos dizer, aptidão para alguma coisa. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente diz assim: vixe, eu não vou fazer isso porque isso não é para mim. Eu não consigo fazer. Mas Deus não subestima. Porque Deus, na realidade, ele convoca, ele chama, ele cuida, ele prepara todos para os seus propósitos. Basta que a gente queira, basta que a gente se interesse. E nós olhando, e ao olhar para Jefté, a gente percebe que, mesmo em meio a isso aqui, ele foi esse homem. Ele foi esse homem. Então eu quero dividir essa pregação, essa mensagem, em duas partes. Primeiro, capítulo 11, onde nós vamos falar da rejeição, da liderança, do chamado e da confiança em Deus. E no capítulo 12, o orgulho, a divisão, as palavras inflamadas e a liderança falha. Vamos falar desses assuntos. Não se preocupem, que hoje o culto é pela manhã, a gente tem até 4 horas da tarde, tá bom demais para a gente descansar. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, quem era Jefté? O texto está dizendo, ele era filho de Gileade, mas também era filho de uma prostituta. Não era filho da mesma mãe. E por causa disso, ele foi expulso. Porque os seus irmãos não viam ele como alguém digno de ter a mesma herança. Então ele era esse cara rejeitado, ele perdeu o direito de herança porque era filho bastardo. Ele perdeu a liderança porque os irmãos deles não conseguiam ver nele uma pessoa digna de ter as mesmas regalias que eles tinham. Mas mais tarde, o destino, pela providência de Deus, colocou ele por juiz de Israel. E isso tudo nós vamos ver aqui nesse texto. Mas observe, quais eram as qualidades de Jefté?
Jefté, ele era um homem valente. Ele era um homem dotado de uma grande liderança. E a gente vai perceber isso aqui. Mas os seus irmãos, eles não conseguiam ver isso. Eles só viam nele um filho bastardo. Alguém indigno. Então, ele enfrenta um grande desafio. E aí é algo que muitos de nós também enfrentamos. Jefté enfrenta o mais. E o mais é tão complicado, meu irmão. É tão complicado. Muitos na história são chamados que foram chamados por Deus, eles enfrentaram esse dilema do mais. Por exemplo, veja aí, Ana. Ana era uma mulher de oração, estava sempre na casa de Deus, buscando sempre a presença de Deus, e ela orava por um filho, porque Ana era estéril. Esse era o mais de Ana. Ela era estéril. Só que isso aí causava nela humilhação, causava nela sofrimento, e ela continuava buscando, ela não desistiu. Até que um dia o Senhor concedeu que ela tivesse um filho. Mas o que é que ela fez? Ela consagrou esse filho a Deus, Samuel. Semana passada, estudando aqui o livro de Gênesis, nós vimos algo parecido. Por exemplo, Lia, casada com Jacó, a primeira, né? Porque depois ele casou com Raquel, mas primeiro foi Lia. E Lia lhe dá filhos. Só que os 2 primeiros filhos que Lia dá a ele, ela é para poder ver se abria os olhos dele para que ele a amasse, porque ele amava mais Raquel do que Lia. E no contexto disso, ela tem o 3º filho, mas aí ela faz diferente. Ela consagra esse filho a Deus. Ela tira os olhos do marido e consagra esse filho a Deus. E esse filho se chama Judá. E Jesus veio da linhagem, veio dessa tribo, da tribo de Judá. É algo fantástico isso aqui. Então o mais de Ana era madre fechada. E nós também temos aqui Abraão. Porque Deus havia dito que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas qual era o mais de Abraão? O mais de Abraão era também Sara ser estéril. Porque na realidade Deus havia prometido que ele seria uma grande mulher estéril. E eles já eram velhos em idade. Que às vezes pode querer nos parar. Os propósitos de mais. Eu queria participar dos louvores mais. Eu queria ser um pregador mais. Então esses mais a gente vai sempre colocando. E isso nos atrapalha. Porque esse mais, Deus derrubou por terra da vida de Jefté. Deus não vê. Coisa, em primeiro plano aqui, tratando do assunto de Jefté, foi a rejeição. Foi o primeiro ponto aqui. Jefté, ele tinha, no seu caminho, na sua trajetória, essa rejeição. Porque prostituta, ele não era filho da mesma mãe. Mas isso de nada adiantou, a expulsão dele de nada adiantou. Sabe por quê, meu irmão? Porque, na realidade, ele foi para Tobi, para uma outra cidade, e como ele era um homem valente e um líder nato, ele começou a liderar outros homens. E dali ele forma, com certeza, um exército. E com certeza ele começa a aprender outras coisas. Com certeza ele começa a vislumbrar outras coisas. E quando nós olhamos para a história, muitas pessoas tentam parar a trajetórias de grandes líderes. Como, por exemplo, veja aí, tentaram parar Moisés. Mas Moisés não olhou para isso. Ele olhou para Deus. Tentaram parar Davi, perseguindo, o próprio rei perseguindo Davi. Mas o Senhor estava com Davi. O próprio Jesus, os líderes tentaram parar Jesus, tentando matá-lo. Mas Deus está e sempre esteve no controle de toda a história. Na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Então nada disso adiantou. Nós precisamos ver as qualidades uns dos outros, aquilo que eles não viram. Nós, como servos de Deus, precisamos no nosso meio olhar as qualidades uns dos outros.
Aqui tem muitas qualidades. Cada um de vocês tem uma qualidade. E isso é que é importante. Os irmãos de Jefté ignoraram essas qualidades. Eles foram naquilo que para eles era defeito. Ele é filho de uma prostituta. Eles foram diretamente para isso. E na realidade, isso não era um problema para Deus. Não era. E foi isso que foi o bastante para que eles expulsassem Jefté da família. Eles não viram o homem valoroso, não viram o homem valente que ele era, e nem o líder em potencial que ele era. E Jesus, irmão, ele edificou a igreja como um corpo, como membros ligados uns aos outros. E aqui eu quero trazer para nós, sabe, que nós precisamos ser mais unidos, juntos, e não olhar falhas uns dos outros, e sim as qualidades. Nós precisamos disso. Lá em João 17, versículo 23, fala que nós devemos andar em unidade, para que o mundo conheça que ele foi enviado pelo Pai, que Jesus foi enviado pelo Pai. Então isso é importante. Isso é uma responsabilidade grande sobre nós, viver esse momento de união. E claro, não maximizar os defeitos, e sim as qualidades. Nós precisamos agir assim, porque eles não fizeram isso, Jefté. Mas Jefté é muito importante aqui, porque na realidade, dentro desse todo esse contexto, né, mesmo com o tratamento e a expulsão pelos irmãos, ele não se vitimizou, ou seja, ele era um líder. Sabe? Ele não se fez vítima. Ele não foi aquele cara coitadinho, agora meus irmãos fizeram isso comigo, foi chorar e pronto, agora minha vida se acabou. Ele foi à luta. Ele não foi se lamentar, ele não foi chorar, ele não foi dar um de coitadinho, não, de forma nenhuma. Ele foi a um outro lugar. E independente da origem familiar, Deus é rico em misericórdia e graça. O nascimento no lugar que ele estava não iria determinar quem ele seria. Por isso que ele saiu e foi para outro lugar. Porque Deus tinha planos para ele. Deus tinha propósito para eles. E como ele é rico em misericórdia, ele acolheu, ele capacitou. Ele preparou Jefté. Quando ele juntou-se a homens vadios, versículo 3 diz que ele juntou-se a homens vadios, né? E eles foram seguir a ele, né? Com certeza aqueles homens eram homens de má fama. Eram homens em que as pessoas, com certeza, tinham alguma coisa contra eles. Mas, mesmo sendo mal visto pela sociedade, da mesma forma o ministério de Jesus também não foi diferente. Observe que no ministério de Jesus tinha o quê? Tinha Pedro, um homem complicado. Tinha Judas, um traidor. E quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei da Stephanie. Tinha Tomé, um incrédulo. Mas não era só ele, né, Stephanie? Todos foram incrédulos. Mas, na realidade, eram pessoas diferentes, com dificuldades, e que precisavam ser, vamos dizer, lapidadas. E não se engane, meu irmão. Não se engane. A história nos mostra muito. Lá no capítulo 22 de 1 Samuel, quando Davi foge do rei Saul, ele vai se esconder numa caverna de Adulão e se junta a eles diversas pessoas, diversos homens. Ou seja, aqueles que estavam com dificuldades, endividados, insatisfeitos. E daí, todos eles seguem Davi. E Davi é líder deles, se transforma em líder dele. Assim, Deus vai colocar muitas pessoas diferentes, de forma diferente, a se aproximar de nossas vidas. E sabe para quê? Para que elas sejam cuidadas, para que elas sejam direcionadas. Claro que você não vai se envolver, e eu acredito que nem Jefté aqui, e nem Davi, se envolveu a ponto de fazer maldades com esses homens ao lado dele, mas liderou eles para um caminho correto. Para um caminho certo.
Então, veja bem, Deus ele sempre vai fazer com que pessoas venham a nós para serem tratadas, a fim de que sejam transformadas. Esse é o grande ponto aqui, porque Deus está sempre preparando todas as coisas. Amém? E como Deus prepara todas as coisas, a gente vai para o ponto 3 aqui, o chamado. Porque veja bem, do versículo 4 ao versículo 8, os anciãos de Gileade, como nós lemos aí no texto, eles vão em busca de Jefté para que ele seja comandante deles. E quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, né, um fato interessante aqui é que Jefté, quando foi expulso, ele não tentou agir pela força do seu braço. O que foi que ele fez? Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Porque, com certeza, ele poderia ter se rebelado. Porque muitas pessoas eram do lado dele. Ele tinha se rebelado, e como ele era um homem líder, como ele era um homem vamos dizer, de grande qualidade, valente, muitos iriam segui-lo. Ele poderia ter se rebelado. Mas ele fez o que nós devemos fazer. Entregou nas mãos do Senhor. E quando se entrega nas mãos do Senhor, todas as coisas são mudadas. Quando o assunto é controle, dominar uma situação, nós deveremos deixar nas mãos de Deus. Porque se nós tentarmos resolver... Não, Beto, por favor, bota no copo. Porque se nós formos colocar por nós mesmos, a gente faz bobagem, a gente faz besteira. Mas ele colocou nas mãos da pessoa certa. Ele colocou nas mãos de Deus. E assim são as situações difíceis que nós enfrentamos. Decisões que nós precisamos tomar. Muitas vezes a gente não vê, a gente não consegue enxergar, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus vai resolver. Deus vai solucionar. Então ele deixou Deus comandar a sua vida, a história da sua vida. Foi isso que Jefté fez. Deixou nas mãos de Deus. E Jefté deu uma resposta para eles. Olha aí do versículo 9 ao 11. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. E os anciãos de Gileade, eles responderam que Deus seja testemunha entre nós e o que tu disseste. E Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Então, Jefté faz isso, vai com eles, aceita o chamado. E os mesmos que tinham rejeitado ele, agora estão chamando. E o que é isso? Providência de Deus. Estava nas mãos de Deus. Porque ele era um homem de habilidade, um líder. Eles reconheceram isso. Que ele poderia vencer os inimigos, porque ele era esse homem. Então, o homem pode até fechar a porta, mas Deus é que abre. Deus é que abre. E Deus é que abriu a porta para Jefté. E aqui, irmão, tem uma lição muito importante para as nossas vidas. É que o crente, nós crentes, não precisamos de padrinho. Nós precisamos de Deus. Amém? Hoje você está no emprego. Fulano de tal me apadrinhou lá, arranjei um emprego. Não, ele foi um instrumento usado por Deus. Porque quem colocou você lá foi Deus. E é isso que nós precisamos ter como verdade no nosso coração. Como verdade. O teu trabalho foi Deus que deu. Tudo que você tem foi Deus que deu. Se alguém te deu algum empurrão, é porque Deus mandou que ele desse. Se alguém te deu uma mão para resolver alguma coisa, para arranjar uma vaga, para você trabalhar, sei lá, foi Deus que mandou ele. Então tudo está nas mãos de Deus. É controle de Deus, amém? As pessoas são só canais de Deus para abençoar as nossas vidas. Como nós também somos canais de Deus para abençoar a vida de outros. Essa é uma grande verdade. E na hora certa, Deus abre o caminho. Sempre vai abrir o caminho.
Nós não precisamos brigar, não precisamos agir pela força, porque Deus é quem age assim. Então, assim Deus agiu na vida de Jefté. Assim Deus trabalhou na vida dele. Então Jefté voltou e o povo colocou como comandante de todos, para guerrear com eles, para comandá-los, né? E Jefté repete as suas palavras. E do versículo 12 ao versículo 28, Jefté havia enviado mensageiros, porque ele até tenta conciliar a guerra, né? Ele manda mensageiros ao rei dos Amonitas, né? Mas o que acontece é que eles não deram ouvido à mensagem de Jefté. Não deram ouvido a mensagem que Jefté havia enviado. É como se dissesse assim: nós não queremos saber dessas coisas não. E Jefté estava dentro da história, falando de todo o acontecido, de como ele estava naquelas terras, o porquê que ele tentou passar e eles não deixaram. Enfim, ele vai, o texto, como é muito longo, e são 2 capítulos, eu não vou entrar muito aqui, mas você pode ler sobre isso. Ele vai narrar, ele vai falar aqui todo o acontecido. Então, grande foi a vitória de Jefté sobre aquele reino, porque o Senhor entregou os amonitas nas mãos dele. Lembra que ele botou nas mãos de Deus, deixou com Deus para resolver tudo, mesmo ele tendo sido expulso, e agora Deus entrega os amonitas em suas mãos. E 20 cidades foram a conquista deles naquela ocasião. Conquistou 20 cidades. Mas Jefté, como todo ser humano, falha. Sabe? E o grande ponto aqui, meu irmão, que a gente precisa trazer para as nossas realidades, é que mesmo os heróis da fé foram falhos. Fizeram coisas erradas. Às vezes nós queremos ser um super crente, aquele cara que não erra nunca, que está acima de todas as coisas, mas não é por aí. Porque Deus vai nos usar, mesmo nas nossas imperfeições. Nós só precisamos colocar nas mãos dele e deixar ele agir. E olha o que Jefté fez. Antes da vitória, ele fez um voto a Deus. Versículo 30 e versículo 31. Leia comigo. Ele fez o seguinte voto ao Senhor: se entregardes os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Um voto que poderia ter sido diferente, mas ele se precipitou aqui. E não se deve dar a Deus nada do que ele não pediu. Deus não pediu isso aqui a ele. Não. Ele quis fazer. Ele quis, talvez aqui, surpreender Deus. Olha aí. Meu irmão, quando é que você vai surpreender Deus? E não se engane não, Jefté aqui sabia disso. Ele conhecia a história. Ele sabia que Deus não se agradaria. 17. Diz assim: Deus se agrada de um espírito quebrantado, de um coração quebrantado, contrito e não de sacrifício. Deus se agrada disso. Deus é quem determina o que nós vamos lhe dar. Amém? Aquilo que Deus pede é porque Ele sabe que nós podemos. Lembra quando Deus pede Isaac? Quando Ele pede a Abraão Isaac? Deus sabia que no momento certo Ele iria agir. Mas Deus queria ver a fé dele e nós precisamos dar a ele. Passando para Jefté foi rejeitado pelos seus. Não foi? Os irmãos diz que os seus. E é interessante isso aqui. Olha outra coisa aqui. Jefté não usou de força própria. Certo? Lembra quando de espada? Será que seu humildade. E Jefté fez isso no início, pode prestar atenção. Que ele não brigou com ninguém não, ele saiu fora. Meu irmão, Jesus, e eu que somos nós, Evangelho de João capítulo 10, versículo 16, ele vai dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são do aprisco, mas é necessário que eu também as conduza. Amém, que Jesus é um homem de qualidade, de atitudes, foi um homem, assim somos nós, um homem de foi. Todos eles foram homens falhos. A história não se resume
pena, a vitória de Jefté sobre os amonitas, um momento que deveria ser de celebração, gratidão a Deus, surge um trágico conflito no meio da história, mas não com o inimigo lá de fora, mas no meio do próprio povo, a própria nação, dentro do momento triste de Israel. Aconteceu. E sabe, olha o versículo 1 ao versículo 7 aí do capítulo 12. Diz assim: Então os homens de Efraim se reuniram, foram a Zofá, foram a Zafon, e disseram a Jefté: Por que combatestes os amonitas e não nos chamastes para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes das mãos deles. Quando vi que não me livrastes, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou na minha mão. Por que então viestes para cá hoje lutar contra mim? Pois depois disso Jefté reuniu todos os homens de Gileade, guerreou contra Efraim, e os gileaditas feriram os eframitas, porque estes tinham dito: Vós, Gileade, sois desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão, que conduziam a Efraim, e quando alguns dos fugitivos de Efraim diziam: Deixa-nos passar, perguntavam: És tu eframita? Se dizia que não, então lhe pediam que dissesse a palavra Shibolete. Se, no entanto, dissesse Sibolete, porque não conseguiu pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 eframitas foram mortos. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Quando Jefté, o gileadita, morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Na narrativa desse texto, é um confronto muito sangrento entre gileaditas, liderados por Jefté, e a tribo de Efraim. Todos eles eram israelitas. Todos. Absolutamente todos. Eram irmãos. Eram irmãos. Esse episódio serve de alerta sobre os perigos do orgulho, serve de alerta sobre a inveja e sobre uma comunicação, vamos dizer, de uma certa forma, destrutiva. Sabe? Precisa nos chamar a atenção sobre isso. Porque, veja bem, os irmãos se levantaram contra os irmãos. Os irmãos se levantaram contra irmãos aqui. Eram todos israelitas. Mas eles se levantaram uns contra os outros. Eles mancharam com o sangue deles mesmos aquilo que Deus havia tido como libertação. Porque Deus escolheu Jefté para ser líder e libertar o povo, mas eles não quiseram participar. E o que é que eles fizeram? Foram lá brigar. E aconteceu o pior. No início, após a vitória sobre Amon, é interessante que os homens, eles passaram, né, do norte para atravessar o Jordão, e não para parabenizar Jefté, porque o momento de vitória mereciam parabéns, mas eles não fizeram isso. Muito pelo contrário. Eles levaram uma acusação inflamada. Sabe, aquela palavra dura, aquela palavra ríspida. Olha o versículo 1. Então os homens de Efraim se reuniram e foram a Zofá e disseram a Jefté: Por que combateste os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Atearemos fogo a ti e na tua casa. Afronta braba aí. Vamos atear fogo em ti e na tua casa. Por que vocês combateram os amonitas e não nos chamaram? Por que fizeram isso? E eles se sentiram desprezados, se sentiram com a honra ferida. Eles
não tiveram sido convocados para a batalha e assim também perderam a glória dos despojos de guerra. Não ganharam nada. Mas esse comportamento de queixa não era geralmente os efraimitas, eles eram assim. Eles sempre estavam reclamando. Quando Gideão mata o rei de Midian, né, o que é que eles fizeram? Eles foram e reclamaram com Gideão. Está lá em Juízes capítulo 8, versículo 1, eles reclamaram de Gideão, porque não foi chamado para participar. Mas Gideão apaziguou com uma resposta humilde, ajeitou e pronto, tudo bem. Só que Jefité, meu irmão, ele não teve a mesma diplomacia. Jefité partiu para a ignorância. E a ameaça de Efraim foi desproporcional e violenta. Quando ele chega, eu vou queimar a tua casa e com tudo dentro. Sabe aquela história de nós somos aqui os tais, nós vamos destruir. Até porque, quando eles expulsam ele da família, né, com certeza ficou algo neles. De ódio, sei lá, de intriga. E eles ficaram com mais ódio ainda, quando não foram chamados para participar. Então queimaremos a tua casa. E não é uma mera reclamação, mas é uma declaração de guerra. Você já pensou? O cara chegar na tua casa, eu vou queimar a casa, você vai reagir. Você vai reagir. Então, o orgulho ferido levou o Efraim a ameaçar de morte o libertador que Deus havia levantado. Isso aqui é uma afronta. Uma profunda carnalidade se levantou ali, uma falta de reconhecimento daquele que Deus levantou para ser um instrumento de libertação. E veja bem, não somente contra Jefité, mas contra Deus. Porque Deus foi quem levantou Jefité para esse ministério aqui. Mas Jefité dá uma resposta lógica para aqueles homens. Versículo 2 e versículo 3. Jefité vai dizer para eles, né? Porque houve um chamado. Jefité havia chamado. E eles não responderam à acusação. Eles não responderam, Jefité, ao chamado. E a acusação deles para com Jefité era falsa. E Jefité está falando isso aí. Teve uma ação desnecessária diante da omissão de Efraim. Eles se omitiram. Eles não participaram. E Jefité arriscou a própria vida, como ele diz aí no texto. Vocês não vieram e por isso eu arrisquei a minha própria vida e combati os amonitas. E por último ele diz, a vitória veio do Senhor. Jefité não está dizendo ali que eu venci, ele diz a vitória veio do Senhor. Efraim aqui não estava se opondo somente a Jefité, estava se opondo a Deus também. E é nessa questão. E aí a guerra foi iminente. A guerra se alastrou. A guerra aconteceu. E do versículo 4 ao 6, né, a gente vê a defesa lógica de Jefité. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente essa vitória. O orgulho de Efraim não permitiu que eles recuassem. Porque eles podiam ter recuado. Mas eles não recuaram porque o orgulho era grande. E piora quando eles proferem um insulto profundo aos efraimitas. Aliás, os efraimitas, um profundo insulto aos gileaditas, né? Quando eles dizem que vocês são fugitivos de Efraim. Vamos entender isso aqui. Esse insulto provavelmente questionava a legitimidade da herança dos gileaditas. Provavelmente. Porque, embora eles fossem da tribo de Manassés, irmãos de Efraim, eles viviam ao leste do Jordão e geograficamente estavam separados. Mas continuavam sendo israelitas. E a reação de Jefité aqui é imediata e brutal. Imediata e brutal. Porque o que é que eles fazem? Eles prevaleceram. Eles mataram todos eles. Mataram seus próprios irmãos, sem piedade. Sem piedade. Como se eles estivessem lutando contra o inimigo. Eles fizeram assim. E uma das passagens mais sombrias de Juízes
Essa é uma das passagens mais sombrias de Juízes. Porque irmão matando irmão. Os homens de Gileade controlaram os pontos de travessia do Rio Jordão. Veja bem isso aí. Eles controlaram e impedia a fuga dos eframitas, porque quando eles venceram a batalha, então os que sobraram foram tentando fugir. Mas o que é que eles fizeram? Eles tinham dominado tudo e iam matando eles. Então, eles fizeram um teste. Perguntavam, quando eles prendiam, né? Você é eframita? Não. Então diga a palavra Shibolete. Eles não conseguiam dizer por causa da pronúncia, né? É como se você fosse um carioca e viesse para cá e tentasse dizer uma palavra do jeito que nós dizemos, o cara vai se perder, né? No dialeto, né? Da forma como ele vai pronunciar. Então eles não conseguiam dizer. Eles diziam Cibolete, não era Shibolete, diziam Cibolete. Então o que é que eles faziam? Prendiam e matavam ali mesmo no Jordão. Crueldade, eles fizeram isso. E a frieza com que eles executavam, né, os seus próprios irmãos, era chocante, irmãos. E foi chocante. A frieza. E o resultado é que, naquela ocasião, 42 mil, é brincadeira não, 42 mil homens foram mortos. Não é 42 unidades não, é 42 mil. É muita gente. Uma disputa que começou com a palavra de orgulho e terminou com um massacre fraticida, porque era irmão matando irmão. Esse é o desenrolar. E o que nós aprendemos, né? Com tudo isso. O que traz de lição para nós? Primeiro, eu quero que você pare e pense. Primeiro, o orgulho e a inveja é veneno que destrói. Sabe? Ser orgulhoso, jogar veneno com palavras, destrói. A raiz de todo o conflito foi o orgulho da tribo de Efraim. Eles foram orgulhosos, eles podiam ter voltado atrás, mas não voltaram. Foi a faísca. Eles não suportaram ver o outro grupo receber a honra da vitória. Eles não suportaram ver Jefté ser o cara que eles tinham expulsado e que agora Deus usou para vencer. Eles não conseguiram isso. Isso lembra, meu irmão, os líderes religiosos da época de Jesus. Lembra? Eles enciumados com Jesus, com ódio de Jesus, porque Jesus fazia milagres, Jesus arrastava multidões, e eles, enciumados, eles muitas vezes tramaram a morte de Jesus. Parece que a vitória do outro, as conquistas do outro, causa em alguns ciúmes, intriga. Tem pessoas assim, e infelizmente, irmão, no meio do povo de Deus. Tem pessoas que olham para o seu crescimento e não aplaude. Infelizmente acontece assim. Na igreja, o mesmo espírito pode se manifestar com inveja e ciúme, criar disputas, facções, intrigas. Isso pode acontecer no meio da igreja. Isso é um alerta para nós. Isso é um grande alerta para nós. Porque veja bem, Provérbios 16, 18 vai dizer que a arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. Olha aí o que é que Deus está nos ensinando. Olha para o teu irmão e fica feliz com a vitória dele, com as conquistas dele. Nós precisamos examinar o nosso coração constantemente, pedindo a Deus um espírito humilde, um espírito quebrantado, que se alegra com o sucesso dos irmãos e que busca servir e não ser servido. Amém? Segundo, a unidade no corpo é preciosa. Somos irmãos. Eles eram irmãos. Podiam ter relevado. Talvez uma palavra áspera minha maltrate você, mas eu espero que você releve e me diga que eu falei isso. E vice-versa. Porque as palavras ferem sim. Mas nós precisamos entender a ação do diabo tentando destruir, tentando quebrar, tentando abrir. E nós precisamos estar focados nisso. A batalha travada entre os israelitas
matando israelitas, é uma tragédia de proporções bíblicas, e nós sabemos disso. E uma imagem do que acontece quando o povo de Deus perde de vista a identidade. Quando perde de vista a identidade comum e se entrega às divisões carnais. Quando nós perdemos a nossa identidade, sabe, de servos, identidade de vivemos em comunhão, quando nós perdemos isso, o carnal começa a florar, começa a aumentar. E o que vai acontecer? Desavenças, confusões, quebra, intriga. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz algo interessante. Ele diz que Deus, que nós devemos procurar cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa paz, ela precisa reinar no nosso meio. A unidade da igreja não é uma unificação de opiniões em todos os assuntos secundários, não é. Mas ela é uma união fundamental no Evangelho de Cristo. Amém? Ela é essa união fundamental no Evangelho de Cristo. Conflitos internos, fofocas, partidarismos, são ataques diretos à nossa unidade e desonra ao Senhor. Por isso precisamos lutar contra isso. Terceira lição aqui, muito importante, é que palavras sem sabedoria têm poder de destruir. Observe que o conflito foi iniciado por palavras de acusação e inflamada por palavras de insulto. Primeiro eles disseram: vamos queimar a tua casa contigo. E depois eles disseram: vocês são fugitivos de Efraim. Isso inflamou. Isso trouxe guerra. Tiago 3 nos ensina que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade que pode inflamar toda a vida. A língua faz isso. Somos chamados a usar nossa comunicação para edificar e não para destruir. Nós somos chamados a isso. Colossenses 4,6 vai dizer: a nossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saber de como deves responder a cada um, principalmente para resolver determinados problemas entre os irmãos. Nós somos chamados a isso. Uma palavra áspera acende um fogo que vai levar muitos anos para ser apagado. Uma palavra que você possa dizer áspera a um irmão, ela pode passar muito tempo aí, até que seja apagada. E por último aqui, né? Liderar com sabedoria e domínio próprio é necessário. E aqui, não é apenas para os líderes, mas para você também. Liderar com sabedoria e domínio próprio é necessário. Veja bem, Jefté, embora justificado em sua defesa inicial, né, porque ele estava coberto de razão, ele respondeu à provocação com fúria avassaladora. E a sua reação foi desproporcional e resultou em massacre. Matou 42 mil irmãos. Foi avassaladora. Líderes cristãos, claro, todos os crentes precisam cultivar o fruto do Espírito. A nossa caminhada aqui precisa que o fruto do Espírito esteja muito vivo em nós. Longanimidade, domínio próprio, mansidão, perdão. Gálatas 22 fala desse fruto, né? A ira pode até ser justa, mas a ira descontrolada é pecaminosa e destrutiva, certo? Ela é pecado e ela mata. Tiago 3,17 ensina: a sabedoria que vem do alto é em primeiro lugar pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós precisamos olhar, nós precisamos focar e entender assim. E concluindo,
A história de Jefité é um capítulo sombrio na história de Israel, por causa desses acontecimentos. Mas ela ilumina, né, como um farol, nos advertindo. Ela ilumina, nos advertindo, nos mostra a feiura do pecado, nos mostra que o pecado, quando habita no coração do ser humano, gera todas essas coisas e coisas piores ainda. E principalmente no coração do povo de Deus. O pecado destrói. E olhando todos esses acontecimentos, né, nós precisamos renovar o senso da nossa dependência da graça de Deus. Porque eu e você, nós somos propícios a agir com maldade, com perversidade. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, o Espírito Santo dele atua em nossas vidas. E nós agimos diferente. Precisamos reconhecer que assim como Jefité, nós somos também instrumentos imperfeitos que Deus vai usar. Deus vai usar a sua vida, vai usar a minha, a nossa, para seus propósitos. Deus vai fazer isso. E a nossa esperança não está na nossa própria capacidade, porque nós não temos. A nossa esperança está no senso de que cada dia nós precisamos de Deus. E ao precisar de Deus, Ele vai nos usar para seus propósitos. Amém? Que o orgulho do nosso coração seja visto por nós mesmos e colocados diante de Deus. Precisamos olhar, Senhor, onde eu estou falhando, o que eu tenho feito, e coloca diante de Deus. Que nós possamos valorizar a unidade da igreja, cuidando uns dos outros, perdoando uns aos outros, mesmo que sejam palavras duras que venham, porque Jesus agiu assim. E nós, a exemplo de Jesus, precisamos agir assim. Que possamos, acima de tudo, olhar para o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, como o sangue desses homens derramado aqui no Vale do Jordão, no Rio Jordão aqui. Possa nos lembrar o sacrifício de Jesus, quando também derramou o seu sangue na cruz. Que nós não sejamos precipitados nos nossos votos para com Deus, mas que possamos ser aqueles que fazem votos com Deus, não precipitados, mas que façam votos que possam ser cumpridos. Amém? Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida e que a nossa vida sempre esteja debaixo das mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus soberano, Pai bendito, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento e pela Tua graça sobre nós. Obrigado, ó Deus, e nos ajuda a compreender quem nós somos e o que precisamos fazer, ó Deus, diante do Senhor. Que nós venhamos ser humildes, que nós venhamos ter responsabilidade uns para com os outros, que nós venhamos, ó Deus, trilhar essa caminhada, Pai, buscando cada dia fazer a sua vontade. Que a mansidão, o domínio próprio sejam sempre fruto que nós venhamos mostrar, que possamos amar, que possamos perdoar, que mesmo em meio à rejeição não viemos nos irar, mas venhamos olhar para o Senhor, colocar nas mãos do Senhor, porque é o Senhor quem comanda as nossas vidas. Toda a história está escrita pelo Senhor. Então não tem nada nas nossas vidas que vá acontecer que não seja da sua vontade. Então Deus nos ajuda a entender isso e continuar caminhando, buscando cada dia fazer a sua vontade. Nos dá, ó Deus, uma semana maravilhosa, cheia da sua presença, do seu cuidado, da sua provisão e proteção. Que a tua misericórdia alcance cada um. Nos leve em paz aos nossos lares, ó Deus, abençoados e protegidos pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças a Deus.